Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao evento Fisioterapia enquanto Ciência, a comemoração do Dia do Fisioterapeuta da Faculdade Sergipe. Primeiramente, gostaríamos de dar parabéns a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aí pelo seu dia e também, aos estudantes, aos nossos alunos aí que serão futuros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Neste evento, organizado pela Faculdade Sergipe, será um evento do dia inteiro, na qual haverá 6 mesas redondas com 17 palestras nas temáticas de recursos eletrofísicos e funcionalidade, fisioterapia e pandemia da Covid-19, recursos terapêuticos na reabilitação, saúde da mulher, fisioterapia aquática e fisioterapia esportiva. Este evento é um oferecimento do curso de fisioterapia da Faculdade Sergipe, com apoio do Grupo de Pesquisa em Atividade Física, Esporte e Saúde da Faculdade Sergipe. Eu desejo a todos um excelente evento e já vou chamar aqui para rapidamente a gente já iniciar a nossa primeira mesa redonda, passar a palavra para a professora Isabel de Almeida Paz, que mediará a nossa primeira mesa. Professora Isabel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que é com muito prazer que nós organizamos o evento Fisioterapia enquanto Ciência para a comemoração do Dia do Fisioterapeuta. Como o professor Emanuel já mencionou, eu sou Isabel de Almeida Paz, professora da Faculdade Sergipe, e vou conduzir a primeira mesa do nosso evento, intitulada Recursos Eletrofísicos e Funcionalidade. Para compor a mesa, eu convido, então, o professor Dr. Marco Aurélio Vaz. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. O professor Dr. Marco Aurélio Vaz é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui doutorado em Cinesiologia, pós-doutorado em Biomecânica Músculo-Esquelética pela Universidade de Calgary, Canadá. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenador do setor de plasticidade neuromuscular do Laboratório de Pesquisa do Exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com pesquisa básica e aplicada nas áreas de biomecânica neuromuscular e esquelética, estimulação elétrica neuromuscular, fotobiomodulação, desenvolvimento de tecnologia assistida e plasticidade neuromuscular. Seja bem-vindo, professor Marco Aurélio. Muito obrigado, Isabel. Convido também a professora Carolina Fritz. Bom dia, professora Carolina. A professora Carolina possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestrado em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal em Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente é doutoranda na Universidade de Sydney, Austrália, e tem experiência com pesquisa na área de fotobiomodulação e treinamento físico. Seja bem-vinda, professora Carolina. Bom dia, muito obrigada. Também convido para compor a nossa mesa a professora doutora Renata Italiano. Bom dia, professora doutora. A professora Renata Italiano possui graduação em Fisioterapia pela União de Ensino Superior de Campina Grande, especialização em Fisioterapia Intensiva pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica pelo Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa, mestrado em Ciência e Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de fisioterapia com ênfase em fisioterapia respiratória
e terapia intensiva, atuando principalmente com eletrotermofototerapia, treinamento muscular inspiratório e doenças pulmonares. Seja bem-vinda, professora Renata. Obrigada. Em nome da Faculdade Sojipa e do GEPAF, eu já gostaria de agradecer antecipadamente aos nossos palestrantes pela atenção, pela disponibilidade para compartilhar o conhecimento aqui conosco nessa manhã. E a nossa primeira palestra, então, da mesa é com o professor Dr. Marco Aurélio Vaz. Então, professor, pode ficar bem à vontade para iniciar a palestra. Eu só vou compartilhar a sua tela. Perfeito. Muito obrigado, Isabel. Como eu não estou enxergando vocês, só me avisa se já está compartilhada a tela. Professor, sim, já está compartilhado. Então tá, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. Obrigado também pela apresentação. E gostaria, né, assim como o professor Emanuel e a professora Isabel já falaram, parabenizar todos vocês, não é? Dia 8 de setembro foi o Dia Mundial da Fisioterapia e dia 13 de outubro é o Dia do Fisioterapeuta aqui no Brasil. Então, parabéns a todos os profissionais, não é, da área da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu também gostaria de iniciar fazendo agradecimentos, né, sobre o tema de hoje que eu vou falar é sobre estimulação elétrica neuromuscular, e eu gostaria de agradecer, então, uma série de pessoas que vêm trabalhando comigo ao longo dos anos, não é, nessa área. Então, eu tenho o professor Walter Herzog e o Tim Zhang, da Universidade de Calgary, o professor Nicola Mafiuletti, da Schulthess Clinic, na Suíça, meu primeiro orientador, que infelizmente já não está mais entre nós, Antônio Guimarães, a professora Graciela Bruzzi e o professor Alexandre Dias, todos os três da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Rodrigo Plentes, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e a equipe de engenharia biomédica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, todos eles têm trabalhado comigo nessa área que eu vou apresentar a palestra hoje. E também uma série de membros do meu grupo de pesquisa em biomecânica e cinesiologia, que ao longo dos anos, né, trabalharam comigo, foram meus estudantes, né, e vou chamar a atenção só desses dois primeiros aqui nesse primeiro momento, né, que são os dois que fizeram mestrado comigo. O Matias fez o doutorado, vou falar algumas coisas do trabalho dele, e a Isabel terminou o mestrado e está fazendo doutorado também nessa área de estimulação elétrica. Também gostaria, além de agradecer a todos eles, agradeço também a todos os outros estudantes do meu grupo de pesquisa, que também contribuíram de forma significativa para os trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa área. E também gostaria de agradecer aos órgãos financiadores, sem os quais, na verdade, eu não teria conseguido realizar todos os trabalhos que foram realizados nessa área, e também as duas universidades onde eu, né, fiz os meus estudos nas duas, né, e trabalhei um pouco também em cada uma delas. Bom, dentro da área de recursos eletrofísicos no desempenho e reabilitação muscular, não é? Então, o meu tema é estimulação elétrica neuromuscular e funcionalidade. O que nós vamos tentar abordar hoje, né, vai ser uma rápida definição do que é estimulação elétrica neuromuscular. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações, né, dessa técnica. Vamos falar um pouco sobre os parâmetros da estimulação elétrica neuromuscular, algumas limitações e soluções, né, e, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós tivemos no desenvolvimento de tecnologia assistiva para o ganho de funcionalidade. Bom, como é que nós definimos a estimulação elétrica neuromuscular? Essa técnica é definida como a aplicação de uma série de estímulos intermitentes, então tem, né, estímulos elétricos intermitentes, existe um intervalo de tempo entre eles, que são aplicados, então, sobre o músculo, né, inervado, né,
Geralmente é realizada, né, essa técnica em condições estáticas, apesar de que hoje já se está utilizando também estimulação elétrica em condições dinâmicas, né, e essa aplicação desses estímulos acontece com uma intensidade elevada de corrente elétrica e tem que desencadear uma contração visível lá no músculo esquelético. Para que serve a estimulação elétrica neuromuscular? Eu vou abordar rapidamente quatro aplicações, né, dessa técnica, como vocês vão observar já nesse slide, todas elas têm relação direta com a questão de funcionalidade. Então, a primeira seria a utilização da estimulação elétrica para avaliação da função muscular, a segunda para preservação da função muscular, a terceira para restaurar a função muscular, e a quarta para melhorar a função muscular. Todas elas, como vocês podem observar, têm relação direta com a prática clínica do fisioterapeuta. Quando nós fazemos a avaliação neuromuscular, né, nós podemos fazer tanto em sujeitos saudáveis, né, nós temos trabalhado, tem vários dos nossos estudos que são com sujeitos saudáveis, como também com pacientes. Né? Então, geralmente, são pacientes que estão em alguma condição, né, pode ser em repouso no leito, ou pode ser também, né, indivíduos que tenham algum tipo de perda da função neuromuscular, como, por exemplo, no envelhecimento. Quando nós falamos em estimulação elétrica para melhora da função muscular, aí nós estamos mais referindo com questões de treinamento de força. Né? Então, ela vem sendo utilizada na área do esporte, principalmente, né, para essa parte de treinar a força muscular, e existem, então, diferentes estudos que vêm demonstrando uma série de evidências no sentido, né, de que essa técnica ela tem realmente sido bem efetiva na melhora da capacidade de produção de força. Quando nós falamos em preservar a função muscular, né, isso pode... por que a gente tem que preservar? É quando eu tenho, na verdade, a possibilidade de perda, né? Então, muitas vezes, quando eu tenho, por exemplo, um tumor, né, eu posso ter perda da função neuromuscular. Né? A própria questão, né, de doenças e o próprio envelhecimento, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma perda natural da estrutura do nosso sistema neuromuscular, consequentemente com perda da funcionalidade. Aquelas condições em que eu tenho uma alteração das forças externas que agem sobre o nosso organismo, ou seja, uma redução da força de ação da gravidade. Então, nos ambientes, né, de microgravidade, né, e no espaço também, eu vou ter também uma perda muito rápida da estrutura e, consequentemente, da função muscular. E também nos casos, não críticos, em que há a necessidade de repouso no leito, né? Esse tem sido o caso mais preponderante nos dias de hoje, em função da pandemia. Vocês têm observado, né, nas notícias, várias pessoas que permaneceram de dias até meses em repouso no leito. Então, nessas condições, a perda sempre acontece e a estimulação ela é utilizada, então, na preservação dessa função muscular. E no caso, né, quando eu tenho já, então, se eu passo um tempo muito grande de repouso no leito, por alguma condição clínica, eu também tenho muitas vezes que restaurar a função muscular. Então, principalmente em condições, por exemplo, de cirurgias, não é, de reconstrução ligamentar, de artroplastia total, né, tanto de quadril quanto de joelho, em questões, por exemplo, como o processo degenerativo da osteoartrite, né, muitas vezes também questões de transplante. Então, todas essas condições clínicas, né, eu vou ter a necessidade de restaurar a função muscular, e isso vai ser feito, então, com o auxílio da estimulação elétrica. Qual é a efetividade da estimulação elétrica neuromuscular? Se nós olharmos, por exemplo, em pessoas saudáveis, e aqui do lado esquerdo, não é? Eu tenho neste gráfico, se os dados estiverem do lado esquerdo, significa que favorecem o exercício voluntário,
e se estiver do lado direito, significa que favorece a estimulação elétrica neuromuscular. Então, quando eu comparo o exercício voluntário com a estimulação elétrica neuromuscular em pessoas saudáveis, é óbvio que o treinamento com exercícios voluntários, ele produz, não é, um maior ganho de força do que simplesmente utilizar a estimulação elétrica neuromuscular, como eu mostrei no slide anterior. Entretanto, quando eu olho no caso dos pacientes, né, segundo Bax e colaboradores, e obviamente vejo que esse estudo já é um estudo antigo, né, obviamente as evidências agora são bem mais abundantes, nós observamos que a estimulação elétrica, ela favorece, na verdade, né, o ganho de força em relação ao exercício voluntário, principalmente porque, né, esses indivíduos, eles têm muitas vezes a dificuldade de realizar esses exercícios voluntários. Nesses casos aqui foi após imobilização e durante imobilização, então a estimulação elétrica, ela é melhor do que o exercício voluntário para o ganho de força. Quais são os parâmetros que nós utilizamos para aplicar essa técnica? É importante a gente entender, na verdade, em relação aos parâmetros, que eles são os principais determinantes dos efeitos de melhora ou não, ou de ganho ou não de funcionalidade. Então, se a gente olhar, né, na literatura, vocês vão ver que esses são os principais parâmetros que a gente observa. Então, eu tenho ali, né, a questão, né, do tempo em que o aparelho está ligado e desligado. Geralmente, a maior parte dos estudos utilizam um tempo de 5 segundos de estimulação para 15 segundos de repouso, né? Então, seria esse tempo total, né, de estímulo. A maior parte dos aparelhos também tem o que a gente chama de uma rampa de subida e uma rampa de descida, de aproximadamente 1 segundo. Né? Isso é para que a intensidade da corrente seja aumentada gradativamente, diminuindo o desconforto no uso dessa técnica. A forma do pulso, geralmente ela é retangular bifásica, uma fase positiva e uma fase negativa. A duração do pulso, que é, né, então aqui eu tenho a corrente em função do tempo, né, então essa duração do pulso, que seria desse início aqui da parte positiva até o fim da fase negativa, ela tem sido utilizada na maior parte dos estudos entre 100 e 500 microsegundos. A frequência de estimulação, o número de pulsos por tempo que nós utilizamos, né, ou geralmente é entre 30 e 100 Hz, e a intensidade de utilização dessa técnica, em teoria, é sempre a mais alta, ou seja, aquela em que o indivíduo tolera, né, então a máxima intensidade que o indivíduo tolera o uso da técnica. Em relação a um desses aspectos, questão da duração do pulso, depois nós vamos ver que as novas evidências mostram que essa duração de pulso, ela já não é, talvez, a mais adequada, né, para a utilização no ganho de funcionalidade. Bom, um dos aspectos também importantes, além dessas características técnicas que nós falamos, né, esses parâmetros iniciais, é o tipo de corrente. E existem vários tipos de corrente, né, mas eu vou mencionar principalmente essas duas, a corrente pulsada de baixa frequência, que em inglês, né, é chamado de Low Frequency Pulsed Current. Então, vocês vão ouvir essa abreviatura aqui, né, em alguns slides. E eu tenho a corrente alternada de alta frequência, né, que em inglês é denominada de Kilohertz Frequency Alternated Current. Então, a corrente alternada. Então, numa eu tenho pulsos individuais e na outra eu tenho, né, vários pulsos juntos. Veja que eu não tenho um intervalo de repouso aqui nesse caso entre os pulsos, né? Então, por isso que ela é chamada de alta frequência e ela é alternada, então, né, porque os ciclos se alternam aqui, né? No caso da corrente alternada de alta frequência, o que acontece é que, geralmente, enquanto na pulsada eu tenho um único pulso, na alternada eu vou ter um conjunto de pulsos, né, que em inglês é chamado de burst. Por que eu escolhi essas duas correntes para falar hoje, né? Porque são as que foram mais utilizadas, acho que nos últimos 30 anos, né, aqui no Brasil, né? E a corrente chamada de corrente russa, né,
ela era, na verdade, preconizada como sendo melhor do que a pulsada durante algum tempo, porque os primeiros estudos lá argumentavam que ela poderia produzir um ganho de força entre 20% e 40% acima da contração voluntária máxima atingida antes do treinamento com a estimulação elétrica. Então, isso chamou a atenção, obviamente, teve até implicações muito para a questão do esporte, ou para a questão, né, de eu recuperar mais rapidamente a minha funcionalidade, e a corrente russa foi utilizada, e ainda é utilizada em muitos consultórios de fisioterapia. Nós conduzimos alguns estudos, né, esse foi um estudo bem simples que nós fizemos sobre os efeitos da corrente russa e da corrente pulsada sobre o desconforto, né, e sobre a amplitude da corrente, a intensidade dessa corrente, num nível bem submáximo, 10% de uma contração voluntária máxima. Nós escolhemos 10% porque é uma condição, né, muito semelhante às nossas atividades de vida diária. E depois nós também fizemos um segundo estudo, um estudo de revisão, de escopo, em que nós procuramos olhar o que existia na literatura, né, em relação a essas duas correntes. Então, eu não vou, obviamente, apresentar todos os resultados desse estudo, depois eu posso colocar à disposição para aqueles que quiserem, mas quais foram as principais conclusões desses dois estudos? Aquela ideia, né, de que a corrente russa ela era melhor do que a corrente pulsada não é verdadeira, uma vez que a corrente russa ela gera uma força igual, né, ou menor, na verdade, né, do que a corrente pulsada, gera também o quê? Uma fadiga igual ou maior do que a corrente pulsada e um desconforto igual ou maior do que a corrente pulsada. Entretanto, a maior parte dos estudos que a gente encontrou na literatura, eles apresentam, né, uma baixa qualidade metodológica, o que faz com que essa evidência ela seja, né, limitada não apenas pelo número de estudos, mas principalmente por essa baixa qualidade, no máximo moderada qualidade metodológica. Consequentemente, nós obviamente estamos dando continuidade, né, a essa área de investigação, né, para tentar entender um pouco mais as diferenças entre essas duas correntes. Isso foi também o tema da dissertação de mestrado da Isabel. Bom, como é que a estimulação elétrica ela gera força? Tá? Então, como é que ela ativa o músculo? Será que é semelhante à ativação de uma contração voluntária? Então, eu ponho o eletrodo lá, eu produzo a contração. Será que eu tenho exatamente o mesmo fenômeno que eu tenho durante uma contração voluntária? A gente vai observar que não, né? O padrão de recrutamento, não é? No caso de uma contração voluntária, eu tenho uma seleção que é ordenada, enquanto que na estimulação elétrica ela é desordenada e não há uma seleção específica. No caso do voluntário, eu começo com unidades motoras menores para maiores, enquanto que na estimulação elétrica nós vamos ver que isso não acontece. Então, é uma forma desordenada. Em relação ao padrão de recrutamento, não é? No caso da contração voluntária, existe uma assincronia, né, no recrutamento dessas unidades motoras, e esse recrutamento ele é disperso, existe uma rotação entre as unidades motoras, e eu tenho uma ativação que ela é quase completa, eu ativo quase todas as unidades motoras, não é, que eu tenho. No caso da estimulação elétrica, ela é toda sincrônica, todo mundo é ativado da mesma forma, ela é fixa, ela é mais próxima da região do eletrodo, e ela é muito incompleta. Então, eu não consigo ativar todas as unidades motoras. Então, aqui só para mostrar o exemplo, né? Então, o que eu vou encontrar no caso da voluntária, eu vou ativando, né, pelo princípio do tamanho, enquanto que no caso da estimulação elétrica, eu ativo só aquelas fibras nervosas que estão mais próximas do eletrodo. Então, a estimulação elétrica, ela, de certa forma, sim, ela utiliza o mesmo caminho do sistema nervoso para ativação muscular. Entretanto, isso só acontece se eu souber utilizar aqueles parâmetros de estimulação dentro de uma certa forma.
Geralmente, o pulso elétrico, quando ele é, né, dado a nível da pele, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma estimulação a nível do nervo, né? Então, quando eu ativo o nervo, o que acontece com o estímulo? Tanto eu vou ter um estímulo indo para as fibras musculares, quanto eu vou ter um estímulo subindo para o sistema nervoso central. Então, eu tenho o que a gente chama de uma propagação eferente, em que eu vou ter uma interação, então, com proteínas contráteis desse estímulo, e eu tenho uma propagação aferente, onde eu vou ter os receptores da pele subcutâneos e os ramos desses, né, axônios aferentes que vão conduzir esse estímulo para o sistema nervoso central. Em função disso, esse pulso elétrico a nível da pele, ele tem uma série de interações, né, tanto com a questão mais periférica, que é a que vai para o músculo, quanto questões, não é, relacionadas com a medula espinhal e também, né, relacionadas com o funcionamento do sistema nervoso central. Então, eu vou ativar uma série de estruturas, o que traz uma certa complexidade, né, à utilização dessa técnica, e eu tenho a possibilidade também, né, quando eu tenho essa ativação de forma reflexa, de aumentar a capacidade de produção de força do estímulo. Então, esse é um estudo que mostra exatamente, né, estudo de Berquist e colaboradores, é um grupo canadense, em que eles utilizaram, então, exatamente todo um protocolo para tentar demonstrar essa interação que acontece entre os, né, caminhos centrais, onde eu tenho estímulos que sobem para o nível central e depois eu tenho estímulos que retornam para o músculo por via reflexa e, consequentemente, isso tem gerado, né, um ganho, um aumento na capacidade de produção de força. Então, como é que eles têm demonstrado que eu consigo modificar, através da estimulação elétrica, a participação do sistema nervoso central? É pura e simplesmente alterando a duração do pulso, né? Então, aqui nesse exemplo, né, Mafuletti, ele mostra, por exemplo, que um pulso de 50 microsegundos, com uma frequência de 25 Hz e uma intensidade de corrente de 110 mA, ela produz no máximo 17% da contração voluntária máxima. Enquanto que se eu tiver uma corrente de 100 Hz em 1000 microsegundos e numa intensidade de 30 mA, eu consigo produzir uma força de 45% da contração voluntária máxima. Então, veja, a única coisa que se variou aqui foram os parâmetros de estimulação elétrica. Mais nada. Todo o resto foi mantido constante. E observem que a intensidade da corrente, nesse caso, foi 30 mA, enquanto que aqui foi 110 mA. Então, eu chamei atenção para a questão, né, da duração do pulso. Então, uma das coisas que vem sendo modificadas, e a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo, é a questão, né, de utilizar pulsos bastante largos. Então, em inglês é chamado de Y-Pulse Neuromuscular Electrical Stimulation. Então, aquela duração de pulso sendo bem larga, eu consigo, na verdade, então, fazer com que o sistema nervoso central participe juntamente com o meu estimulador na geração de força. Bom, existe uma série de limitações, né, e algumas soluções que a gente tem quando a gente usa essa técnica para aumentar a funcionalidade. As limitações são o desconforto excessivo, o recrutamento de unidades motoras limitado espacialmente, que a gente já falou, não é? Quer dizer, são mais os próximos, não é, de onde está localizado o eletrodo. Eu tenho também uma elevada fatigabilidade muscular, e isso faz com que eu não consiga atingir altos níveis de força evocada necessários para provocar uma adaptação neuromuscular. Sem lembrar que o que eu quero sempre é trabalhar nessa funcionalidade, e a funcionalidade tem relação direta com essa adaptação neuromuscular. Como é que eu consigo solucionar alguns desses problemas? Então, existem algumas possibilidades, né? Modificando o tamanho dos eletrodos, o posicionamento dos eletrodos, quantificando a força evocada, o posicionamento do sujeito e o protocolo adequado para reduzir essa fadiga. Então, vamos ver rapidamente cada um deles. Então, em relação aos eletrodos, para eu ter um menor desconforto, eu tenho que ir de eletrodos pequenos para eletrodos maiores. Quanto maior o tamanho do eletrodo, não é? Menor vai ser a densidade de corrente sobre aquele eletrodo. Então, o desconforto, consequentemente, ele vai ser menor.
Se eu posicionar esse eletrodo no que a gente chama de ponto motor, e aqui tem um estudo que mostra exatamente, né, para os músculos do quadríceps aqui, aonde se localizam esses pontos motores. Então, se eu colocar o eletrodo exatamente em cima do ponto motor, né, eu posso localizar com um estimulador, né, um eletrodo de caneta onde é esse ponto, eu vou ter também uma maior capacidade de produção de força. E esse ponto motor, ele é onde? Ele é o mais próximo possível, né, daquele axônio do neurônio motor que vai para as fibras musculares. Então, se eu conseguir colocar o eletrodo em cima, né, desse axônio, eu vou ter uma força evocada maior. Se eu colocar num ponto que não é exatamente em cima, né, de onde está passando, né, esse axônio, eu vou ter, então, uma estimulação mais sensorial a nível da pele e camada subcutânea, e, consequentemente, eu vou ter um desconforto maior. Então, a gente define o ponto motor como a área muscular mais responsiva à estimulação elétrica, onde o limiar motor ele é o mais baixo a um estímulo elétrico. E aí, então, a gente tem feito isso lá no laboratório, nós desenvolvemos um estimulador também que nos permite exatamente localizar. Então, eu vou passando, né, aquele eletrodo em caneta e eu vejo o ponto onde eu observo a contração muscular. Lá eu faço uma marcação e é lá onde eu vou colocar o meu eletrodo. Tá? Eu tinha colocado um vídeo aqui, mas eu não sei se ele vai rodar. Provavelmente não. É só para mostrar, na verdade, como é que nós fizemos isso no laboratório, para mostrar para vocês, então, a contração, na verdade, de toda a musculatura. Nós também procuramos estudar isso, então, na dissertação de mestrado do Clauber, né, nós também fizemos uma identificação desses dois locais de estimulação elétrica, né, em mulheres saudáveis, e a gente, então, identificava o ponto motor dessa forma que eu acabei de escrever, não é? Colocando o gel lá e vendo o ponto onde eu tinha a força evocada maior, e depois nós também fazíamos com ecografia a localização do nervo femoral, e nós colocávamos um eletrodo, então, na superfície da pele, acima desse ponto. Nós fizemos esse estudo com 16 mulheres saudáveis, não é? E o que nós observamos como principais resultados? Então, primeiro, a nossa hipótese era de que o ponto motor ele seria mais fácil que o nervo femoral para ser localizado, né? E é o que é mais utilizado, provavelmente, na prática clínica. E a estimulação elétrica no ponto motor, ela teria uma maior intensidade de corrente, um maior desconforto, em função da maior espessura de gordura subcutânea, que ela fornece uma maior resistência ou impedância à passagem do estímulo elétrico. Então, consequentemente, eu teria um menor torque evocado no ponto motor do que no nervo femoral, devido exatamente a esse maior desconforto, a essa impedância. Aqui nós temos, por exemplo, o torque evocado em função de ângulos, né, diferentes da articulação do joelho, mas eu quero chamar a atenção só para que vocês vejam que o ponto motor é sempre a barrinha preta e o nervo femoral a barrinha cinza. Então, vejam que eu tenho sempre a força evocada aqui, ó, nesses casos, em 30, em 60, em 90 graus de flexão do joelho, é sempre maior no nervo femoral do que no ponto motor. Tá? E o desconforto também, ó, dá para observar também nesses três ângulos, em 15, 30 e 90 graus, ele foi maior no ponto motor do que no nervo femoral. Né? Então, consequentemente, a gente pôde concluir, né, exatamente que a nossa hipótese ela estava correta, né, que eu tinha efetivamente um torque evocado menor no nervo femoral devido a esse maior desconforto e essa impedância mais elevada. Então, a estimulação no nervo femoral foi melhor tolerada do que no ponto motor, por utilizar também menores níveis de corrente para produzir um torque evocado semelhante, né, do ponto motor, nesse ângulo de 90 graus. Ou seja, no nervo femoral é mais eficiente que no ponto motor. Existe uma série de estudos que também começaram a estudar exatamente esse ponto, né? E já existe, então, né, evidências que mostram exatamente que a ativação sobre o nervo, ela consegue, por aquele processo que nós falamos, não é, de contribuição do sistema nervoso central, ela consegue também, então, produzir uma ativação mais parecida com uma contração voluntária, ativando, não é, um maior número de unidades motoras do que aquela simplesmente sobre
o ponto motor ou sobre o músculo. Né? Também tem um outro estudo, na verdade, né, que também demonstrou que se eu utilizar agora um número diferente de eletrodos, né, então, por exemplo, nesse caso eu tenho 4 eletrodos, nesse caso eu tenho 2 eletrodos, né, e se eu fizer a rotação do estímulo entre os eletrodos, eu consigo, na verdade, recrutar um maior número de unidades motoras. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um estímulo sendo dado no nervo femoral e o outro no ponto motor. E eu consigo recrutar um maior número de unidades motoras do que se eu tiver, por exemplo, 4 eletrodos sobre o músculo. Né? Então, tem uma série de novas evidências que têm mostrado que o domínio dessas técnicas, o domínio desses parâmetros de estimulação elétrica, eles possibilitam a gente aumentar, não é, a funcionalidade. Para medir a força evocada, para quantificar, né, a gente tem, nesse caso, por exemplo, né, que usar um dinamômetro. Então, pode ser uma célula de carga, um dinamômetro manual, como vocês veem aqui. Pode ser, né, um dinamômetro desenhado especificamente para medir essa força evocada. Esse aqui é foi desenvolvido lá no laboratório do professor Nicola Maffioletti. Eu também posso ter dinamômetros cinéticos, que são mais comuns, né? E o que eu tenho ali, eu tenho um estímulo que é fornecido para o músculo, e eu quero, na verdade, ver qual é a força evocada. Isso me permite identificar exatamente possíveis adaptações e mudanças na funcionalidade desse sistema neuromuscular. Então, se eu, na verdade, altero a intensidade da corrente, né, só alterar a intensidade da corrente, eu consigo alterar essa força evocada. Então, é importante eu entender que a funcionalidade, ela depende da intensidade com a qual eu estimulo, né, o sistema neuromuscular desse indivíduo, e essa dose da estimulação está linearmente relacionada com a efetividade da estimulação elétrica. Bom, mas como é que eu faço lá quando eu tenho que ir para o hospital e eu preciso, então, medir a força, a capacidade de produção de força do paciente? Não tem como utilizar um dinamômetro manual. Né? Então, pensando nisso, né, nós desenvolvemos um sistema exatamente para que eu possa medir, né, essa força evocada, e também desenvolvemos um estimulador elétrico específico para a utilização no repouso do leito. Então, esse aqui é o nosso estimulador, é uma das tecnologias assistivas que a gente, né, vem utilizando. Eu tenho ali, né, meu eletrodo em forma de caneta para identificar o ponto motor. No caso de pacientes, você melhora o ponto motor porque ele é mais fácil, né? Geralmente o paciente, como vocês viram no slide anterior, não é? Ele está acamado, né? E também o nervo femoral fica muito próximo da região inguinal, é uma região que tem mais umidade, então é bem mais complicado. Então a gente tem um eletrodo para identificar o ponto motor, e aí nós temos todo um sistema também de dinamometria que nós desenvolvemos, né? Onde eu posso então medir essa força evocada, não é? Com o indivíduo deitado, né? Com repouso no leito. Observem que o joelho está flexionado, né? Então a posição também é importante, porque eu quero, na verdade, né, fazer com que a efetividade da minha estimulação ela seja a melhor possível. Então, nesse sentido, a gente procura, então, não utilizar essa posição de decúbito dorsal, e a gente acaba utilizando, então, sempre, né, no caso das pessoas, os indivíduos que conseguem sentar com o joelho flexionado, e no caso daqueles que não conseguem, que estão em repouso no leito, nós flexionamos o joelho deles, porque é importante o comprimento no qual eu estou estimulando. Se eu estimulo um comprimento mais longo, eu consigo também ter um maior ganho de força e um maior ganho de funcionalidade. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu já estendi um pouquinho do meu tempo, e depois, então, nós podemos discutir um pouco mais sobre essas tecnologias assistivas, né? Eu só queria, então, dizer que, se nós olharmos, na verdade, para a estimulação elétrica, o domínio desses parâmetros de estimulação, eles são fundamentais para que a gente possa, efetivamente, identificar né, qual é o efeito benéfico que essa técnica ela vai trazer. E o domínio, então, dos parâmetros me permite efetivamente ter uma maior efetividade no uso dessa técnica para ganho de funcionalidade.
sem conhecer as questões básicas, é difícil eu ir lá utilizar como fisioterapeuta um estimulador e não saber exatamente o que aquele estímulo está gerando e se está efetivamente gerando alguma modificação benéfica para o meu paciente. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? E depois podemos conversar um pouco durante os questionamentos. Muito bem, obrigada, professor Marco Aurélio. Dando sequência, então, nas palestras, eu chamo a professora Carolina. Bom dia a todos, então, agradeço de novo pelo convite. Só confirmando que vocês conseguem ver a tela da apresentação. Sim, professora. Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos da terapia de fotobiomodulação no desempenho. E eu vou começar falando sobre o que é a terapia de fotobiomodulação. Vou falar um pouco sobre a fotobiomodulação e o desempenho em indivíduos saudáveis ou atletas. Vou falar um pouquinho também sobre fotobiomodulação e treinamento de força, fotobiomodulação e desempenho em demais populações e o que a gente ainda não sabe sobre essa terapia. Então, a terapia de fotobiomodulação é o termo mais atual e abrangente para classificar e denominar aquilo que antes era chamado de fototerapia. Então, são terapias com energia proveniente de fontes luminosas que têm fins terapêuticos. E as mais utilizadas são o laser e o LED. Então, quando a gente aplica a fotobiomodulação, a gente vai ter a irradiação de luz, né, de fótons de luz, que vão passar pela pele e vão chegar lá na mitocôndria, lá na célula, e vão ativar a enzima citocromo C oxidase que está na cadeia respiratória da mitocôndria. Então, quando a gente aplica o laser ou o LED, o que isso vai gerar vai ser um aumento de ATP, então mais energia disponível para a célula. A gente vai ter um aumento de óxido nítrico, então a gente vai ter uma vasodilatação. A gente vai ter aumento de espécies reativas de oxigênio que vão ativar a transcrição e a produção de proteínas. Então, o termo fotobiomodulação é muito utilizado porque a gente vai modular o tecido, então, modulação, a gente vai modular o tecido de acordo com a dose que a gente vai aplicar da luz. Então, diferente do que o professor Marco Aurélio estava falando antes, que com uma maior dose, né, da estimulação elétrica a gente vai ter um maior efeito, com a terapia de fotobiomodulação parece que não é bem assim. Então, se a gente tem pouca densidade de energia ou se a gente aplica a terapia por pouco tempo, não vai ter efeito nenhum no tecido. Mas conforme a gente aumenta a densidade de energia ou o tempo de aplicação, a gente vai ter a estimulação do tecido, que vai chegar até um ponto máximo, e a partir daquele momento, se a gente continuar aumentando a dose ofertada, a gente pode acabar gerando uma inibição do tecido. Então, se a gente tem muita densidade de energia ou se a gente tem um tempo de aplicação muito grande, a gente pode acabar inibindo o tecido, que é exatamente o que a gente não quer. Então, por isso, a terapia também tem esse nome de fotobiomodulação, porque a gente pode modular o tecido de acordo, né, com a dose que for aplicada. Os efeitos que já se sabe que a terapia tem são de regeneração tecidual, né, principalmente é muito utilizado hoje em dia, por exemplo, para regeneração de escaras, tem uma ação anti-inflamatória importante e uma ação analgésica. E por ter esse efeito de otimizar a mitocôndria e a liberação de energia e tem esse efeito anti-inflamatório, começou a se pensar se não poderia ser usada essa terapia para aumentar o desempenho. Primeiramente, né, os estudos começaram com indivíduos saudáveis e atletas. Então, na verdade, o primeiro estudo com humanos foi realizado em 2008. Então, é uma área da ciência na fisioterapia muito mais
recente do que a estimulação elétrica que o professor Marco estava falando antes. Então, esse estudo, o primeiro estudo em humanos foi feito em 2008, que eles convidaram atletas de voleibol para participar. Então, no primeiro momento que eles fizeram, eles convidaram esses atletas e fizeram um teste de 1 RM para ver a carga máxima que esses atletas conseguiam realizar um movimento de flexão de cotovelo no banco de Scott. Então, aqui é só um exemplo para vocês saberem mais ou menos a posição em que foi realizado esse teste. Então, deram 2 semanas de descanso para esses atletas e começaram a fazer o protocolo do estudo. E o que eles fizeram? Bom, no primeiro dia, eles viram o lactato pré-teste, depois fizeram alongamentos gerais de membros superiores e o protocolo de exercício. Então, no protocolo de exercício, eles utilizaram 75% da carga máxima e pediram para os atletas ficarem flexionando o cotovelo até o máximo que eles conseguissem, até não conseguir mais. Então, ficou ali um avaliador cronometrando o tempo que os atletas ficaram fazendo o teste e o número de repetições que eles conseguiram realizar. E depois, eles mensuraram o nível de lactato pós-exercício de novo. Deram 1 semana de descanso para os atletas e repetiram o protocolo. Então, fizeram um teste de lactato, alongamentos gerais de membros superiores, só que então eles aplicaram laser ou placebo antes do protocolo de exercício. Então, como que isso é feito? Os atletas não sabiam se eles estavam recebendo a terapia ativa ou a terapia placebo, então a grande diferença foi que o aparelho estava desligado, e o laser foi aplicado com um aparelho que só tem um diodo, então só uma fontezinha aqui, bem pequenininho, que foi aplicado em 4 pontos do bíceps. Então, eles utilizaram esses parâmetros, uma onda de 650 nanômetros, modo contínuo, uma potência de 50 miliwatts, uma energia de 5 joules por ponto. O tempo de aplicação foi de 100 segundos por ponto, então, independente se a pessoa estava no grupo placebo ou tratamento, ficou recebendo a terapia ali durante 100 segundos, tá? Ou com o equipamento ligado ou com o equipamento desligado. E uma energia total para quem recebeu o laser foi de 20 joules. E depois eles repetiram o teste. Então, contaram de novo o número de repetições que os atletas fizeram e cronometraram o tempo que os atletas permaneceram no teste. E mediram de novo o lactato pós-teste. E o que eles observaram? Então, começando aqui pelo lado esquerdo do slide. Então, eles observaram que no dia 1, o número de repetições aqui do grupo placebo e do grupo laser foi muito similar, em torno ali de 16, 19 repetições por grupo. Mas no dia 8, o grupo placebo continuou realizando mais ou menos o mesmo número de repetições que tinham realizado no dia 1, enquanto o grupo laser aumentou para em torno de 30 repetições. Então, teve uma melhora no desempenho quando o laser foi aplicado antes do teste. Em relação ao tempo total de contração, o grupo placebo conseguiu ficar em torno de 39 segundos realizando o teste no dia 1 e 41 segundos no dia 2, então não teve nenhuma grande diferença ali. Mas o grupo laser também partiu dos 39 segundos no dia 1 e aumentou para 54 segundos no dia 8, então quando o laser foi aplicado antes do exercício. Então eles viram que além, claro que consequentemente eles fizeram um maior número de repetições e fizeram o teste por um maior tempo, né, quando o laser foi aplicado antes do teste. Então, em relação ao nível de lactato, a gente não observou nenhuma grande diferença entre grupos. Então, antes do exercício, tanto o grupo placebo quanto o grupo laser tinham um nível de lactato semelhante, e depois do exercício também, tanto no dia 1 quanto no dia 8. Então, os autores concluíram que a fotobiomodulação retardou a fadiga muscular e aumentou a performance, porque depois que o laser foi aplicado, os atletas conseguiram fazer o maior número de repetições e permanecer por mais tempo realizando o exercício. Então, desde 2008, que foi quando esse primeiro estudo foi publicado, mais de 50 estudos já foram feitos
para avaliar os efeitos da fotobiomodulação no desempenho em humanos. Então, algumas revisões sistemáticas já foram feitas, algumas meta-análises também, e a mais recente é de 2017, que eu vou trazer alguns resultados para vocês. Então, só lembrando que a revisão sistemática é quando a gente tenta buscar tudo que já foi feito, todos os estudos que já foram realizados sobre um determinado assunto, seguindo um padrão e um protocolo, e a meta-análise é quando a gente junta todos esses estudos e tenta achar, então, o efeito quando todos esses resultados são somados. Então, em relação ao tempo para exaustão. Então, aqui no lado esquerdo são os estudos que foram realizados. Aqui é o grupo fototerapia, então a média, o desvio padrão por grupo, em relação ao tempo até a exaustão. Aqui o tempo está em segundos. O número total de participantes por grupo, né? Então, aqui o grupo fototerapia. E o mesmo se repete para o grupo placebo. Então, a média, o desvio padrão e o número de participantes. Esse peso é um peso estatístico que é dado a cada estudo, e aqui a gente tem a diferença média, né, entre os grupos em cada estudo. Então, a gente pode ver aqui do lado, no gráfico, o esquerdo favorece o placebo e o direito favorece a fototerapia, ou hoje em dia chamado de fotobiomodulação. Então, a gente vê que esses pontinhos verdes, espero que não estejam muito pequenos, representam a média da diferença entre grupos. E o risquinho preto é o intervalo de confiança de 95%. E ele representa onde 95% da população se encontra. Então, a gente vê que para a grande maioria aqui dos estudos, a média favorece o grupo fototerapia, e em alguns, na verdade, todos os sujeitos que receberam fototerapia tiveram um resultado positivo. E no final, a gente tem esse diamante aqui que sumariza todos os resultados, e a gente viu que quando a terapia de fotobiomodulação foi aplicada, o tempo para exaustão aumentou em torno de 5 segundos, podendo variar ali em torno de 0,14 até 9,62 segundos. Em relação ao número de repetições, então aqui é exatamente o mesmo gráfico, só que agora com outros estudos em relação ao número de repetições. Também, de novo, o grupo fototerapia, média, desvio padrão, número total de participantes por grupo, mesmo em relação ao placebo, e aqui a média entre grupos. E aqui no gráfico, também o lado direito favorece a fototerapia, o lado esquerdo favorece a terapia placebo, e a gente consegue ver que, apesar de uma grande variabilidade nos resultados aqui, né, com os estudos, a gente vê que no fim, quando todos os resultados são somados, né, a gente encontrou uma média de aumento de 3,55 repetições, sendo que 95% da população aumentou ali em torno de 1 a 6 repetições depois que a fototerapia ou a fotobiomodulação foi aplicada. Então, é o mesmo gráfico agora em relação ao pico de torque isométrico, e a gente percebeu aqui também no fim que quando todos os estudos foram comparados e analisados, se teve um aumento de 0,57 nanômetros depois da terapia de fotobiomodulação, mas em relação ao nível de lactato sanguíneo, não teve uma diferença significativa. Então, aquele resultado que foi encontrado no primeiro estudo se repetiu aqui em vários outros, e é a conclusão geral, que parece que a fototerapia tem um efeito positivo, porém não é significativo. Então, quando todos esses estudos são contabilizados, esses autores aqui fizeram, na verdade, uma nova avaliação depois de 2017, porque mais 15 novos estudos foram realizados, e tentaram analisar qual que seria a dose ideal, né, que deve ser aplicada, pensando aqui do lado esquerdo em grandes grupos musculares e no lado direito em pequenos grupos musculares. E qual que é essa janela terapêutica que parece ser a ideal, pensando que se a gente não der uma dose suficiente, a gente não vai estimular o tecido, e se a gente der uma dose muito grande, pode ser que a gente comece a perder esse efeito. Então, qual que é essa dose terapêutica ideal? Então, aqui do lado esquerdo, como eu comentei antes,
é o gráfico para grandes grupos musculares. Aqui embaixo foram os anos que os estudos foram realizados. Aqui no eixo Y a gente tem a dose total que foi aplicada e cada pontinho do gráfico representa um estudo. E aqui a gente tem que parece que a janela terapêutica ideal para grandes grupos musculares, por exemplo, o quadríceps, varia de 120 a 300 joules. Então, se a gente aplicar essa dose nos nossos pacientes, a gente tem maiores chances de encontrar um resultado positivo. Em relação a grupos musculares pequenos, aqui de novo, no eixo X, os anos que os estudos foram realizados, aqui a dose, e parece que a janela ideal é em torno de 20 a 60 joules para grupos musculares pequenos. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de membros inferiores, se a gente estiver pensando em quadríceps, a nossa dose deve ficar em torno de 120 a 300 joules. O mesmo seria para isquios tibiais. Mas os gastrocnêmios são um grupo muscular menor, a gente já tem que pensar ali nos 20 a 60 joules. Em relação agora à terapia de fotobiomodulação e treinamento de força, porque os estudos que eu falei até então, eles viram que aumentou a performance de uma maneira aguda, mas será que se a gente combinar a fotobiomodulação com treinamento de força, a gente vai ter uma otimização, né, dos ganhos do treinamento de força? Então, tem 3 principais estudos que foram realizados até agora. O primeiro estudo realizou treinamento de força tradicional de academia, então os sujeitos fizeram uma extensão de joelhos, fizeram leg press e receberam a fotobiomodulação depois do treinamento. E esse estudo observou, sim, um ganho de força em relação ao grupo placebo. Um outro estudo aplicou a fotobiomodulação antes de um treinamento excêntrico no isocinético e também observou maiores ganhos no grupo fotobiomodulação em comparação ao grupo placebo. Já um terceiro estudo fez uma comparação entre 3 grupos. Então, um grupo recebeu a fotobiomodulação antes do treinamento de força, também extensão de joelhos e leg press. O segundo grupo recebeu a fotobiomodulação só depois. E o terceiro grupo recebeu antes e depois. Então, eles tentaram avaliar qual seria o momento ideal de aplicação da terapia. E eles concluíram que aplicar a fotobiomodulação somente antes do treinamento parece que gera os melhores efeitos. Então, se a gente estiver falando de treinamento de força, o ideal é que se aplique antes do treinamento. Então, quais que são os parâmetros e as recomendações de uso da fotobiomodulação para a melhora do desempenho hoje? Então, a gente pode ter diferentes fontes de luz. A gente pode usar tanto laser quanto LED, sendo que tem alguns pesquisadores que falam que o ideal seria que a gente combinasse laser e LED, porque a gente vai estar dando diferentes estímulos e tem grandes chances de otimizar os resultados, enquanto outros pesquisadores falam que não, na verdade, luz é luz e tanto importa a fonte de luz. E isso ainda não é muito, não é concreto na literatura, são algumas teorias. Mas a dose parece que realmente tem que ficar nessa janela de 20 a 60 joules para pequenos grupos musculares e 120 a 300 joules para grandes grupos musculares. A potência varia de acordo com o probe, né? De acordo com o aplicador. Então, se a gente tiver um aplicador com um diodo único, como esse exemplo aqui, a potência deve variar de 50 a 200 miliwatts. Já se a gente tiver um aplicador com vários diodos, essa potência por diodo deve ser menor. O comprimento de onda pode variar em torno de 640 a 950 nanômetros, pode ser aplicado tanto no modo pulsado ou contínuo, e o momento da aplicação pode variar um pouquinho de acordo com o efeito que a gente está buscando. Então, se a gente está falando de efeito agudo, então no desempenho em um exercício apenas, né, a fotobiomodulação tem que ser aplicada em torno de 5 a 6 horas antes do exercício. Se a gente estiver falando de efeitos crônicos, então de aplicação de várias sessões, né, e pensando a longo prazo. Então, pensando em treinamento de força, como a gente viu antes, tem que ser aplicado antes do treinamento. A janela ali de 5 a 10 minutos antes do exercício parece ser o ideal.
Mas se a gente estiver falando de exercícios de endurance, né, exercícios cardiovasculares, parece que melhores resultados são atingidos quando a gente aplicar a fotobiomodulação imediatamente antes e depois do exercício. O tempo de aplicação deve ser em torno de 30 segundos por ponto e a gente sempre deve tentar aplicar na maior área possível. Então, por exemplo, aqui, mesmo a gente está com o aplicador maior, a gente está com, aqui tem vários diodos nesse aplicador, mas em relação ao quadríceps, essa área ainda é muito pequena. Então, a gente tenta sempre aplicar em vários pontos do quadríceps para atingir uma maior área muscular possível, tá? E percebam que a técnica de aplicação é em contato direto com a pele, com uma leve pressão, como aqui na foto. Então, todos assim, os estudos que eu apresentei até então foram realizados com jovens e indivíduos saudáveis. Então, quando a gente pensa em outras populações, né, eu trouxe 2 exemplos aqui, os efeitos ainda não estão tão claros. Mas para idosos, parece que na grande maioria dos casos a gente não encontra efeito nenhum. Então, o primeiro estudo que foi realizado, que aplicou a fotobiomodulação antes do exercício de extensão de joelhos, foi o único que encontrou um efeito positivo até agora. Porque depois, esse outro estudo aplicou a fotobiomodulação antes de um exercício isocinético e não encontrou efeitos. E em um dos estudos do meu mestrado, a gente aplicou antes também do exercício de extensão de joelhos, a gente aplicou 2 doses diferentes e também não encontramos efeito na performance de doses. Em relação a resultados a longo prazo, a gente também não encontra efeitos positivos. Então, esse estudo de 2016 aplicou a fotobiomodulação antes do treinamento em idosas, e também não encontrou efeito nenhum comparando laser e placebo, então a fotobiomodulação não gera nenhum efeito adicional além do treinamento. E no mestrado a gente encontrou que também aplicando a fotobiomodulação antes do treinamento de força em homens, agora, na verdade foi o único estudo com homens até então, também não gerou nenhum efeito adicional além daquele que já é encontrado com o treinamento de força. Esse segundo exemplo que eu trago para vocês é em pacientes com doença renal crônica, porque às vezes a gente não pensa que a fisioterapia pode atuar com esses pacientes também e atuar durante a hemodiálise. Então, tem 2 estudos que foram realizados na Santa Casa. O primeiro foi realizado com a aplicação da terapia de maneira aguda, então foi aplicada a fotobiomodulação nos flexores palmares, né, dos pacientes, e se avaliou a força de preensão palmar. E se viu que depois da fotobiomodulação, essa força de preensão palmar aumentou. E o outro estudo, também realizado na Santa Casa, viu que quando a gente aplica a fotobiomodulação crônica, ou seja, eles aplicaram durante 8 semanas, enquanto os pacientes estavam em hemodiálise, sem associar a terapia a treinamento nenhum, só com a aplicação da terapia, os pacientes, depois dessas 8 semanas, apresentaram uma melhora funcional no teste de caminhada de 6 minutos. Então, parece que a fotobiomodulação pode ajudar essa população, tem um grande potencial. Então, o que a gente ainda não sabe sobre a terapia? Então, ainda não se tem muitos estudos sobre o efeito da fotobiomodulação em exercícios funcionais. A gente tem alguns estudos, na verdade, que mostram um efeito muito positivo. Então, estudos realizados ali na URGS mostraram que sim, que a fotobiomodulação aplicada antes de protocolos de ciclismo melhorou a performance dos atletas. O mesmo foi encontrado para testes em esteira e também foi encontrado em atletas de futsal. Então, quando a fotobiomodulação foi aplicada antes de uma partida de futsal, os atletas permaneceram por um maior tempo em campo. Os efeitos da fotobiomodulação em demais populações, não atletas ou não jovens, ainda não está muito claro, já que a grande maioria dos estudos foi realizados em jovens ou atletas, né? E quais os parâmetros ideais para essas demais populações? É o mesmo que deve ser aplicado para atleta? Não, não é o mesmo. A gente tem que aplicar uma dose maior, uma dose menor.
A gente tem que variar, né, aplicar mais mix, fazer um mix com laser e LED. Isso tudo não está muito claro. Então, ainda deve ser mais estudado antes da gente ter grandes certezas sobre o assunto. Então, em resumo, nesses 13 anos de estudos dos efeitos da fotobiomodulação no desempenho em humanos, a gente viu que a fotobiomodulação aumenta o número de repetições em testes, aumenta o tempo de contração e o tempo de permanência em testes físicos e aumenta a força muscular. Em relação ao desempenho funcional, parece que temos bons resultados em testes de ciclismo, testes de corrida em esteira e o tempo de permanência em partida de futsal. Efeitos em idosos e outras populações, ainda um pouco incerto, apesar de que em idosos parece que não tem efeito, mas também a gente não sabe se são os parâmetros ideais ou se outros parâmetros devem ser estudados nessa população. A fotobiomodulação deve ser aplicada antes do treinamento de força para otimizar os ganhos, quando a gente está falando de população jovem. Para idosos, parece que isso não funciona. E a fotobiomodulação aplicada antes e depois do treinamento aeróbio otimiza os ganhos aeróbicos. Então, muito obrigada. Antes de terminar, só estava esquecendo que, apesar de a gente encontrar esses efeitos estatísticos, quando a gente está na frente do nosso paciente, na frente dos atletas que a gente está tratando, ou da equipe com quem a gente trabalha, a gente sempre tem que pensar na relevância clínica desses resultados para eles. Então, por exemplo, para mim, Carolina, correr 5 segundos a mais ou 15 segundos a mais num teste de esteira pode não significar nada. Eu não sou atleta, eu sou apenas uma pessoa saudável, corro um pouquinho para me manter ativa, mas correr 15 segundos a mais ou menos não faz a menor diferença na minha vida. Mas, se a gente está falando de atletas de atletismo, né, ou daqui a pouco atletas de uma partida de futsal, em que eles querem ficar maior tempo em campo, maiores chances de fazer gol, enfim, né, talvez esses segundos possam ter uma relevância enorme para eles, enquanto para outras pessoas não tem. Então, com essa reflexão, eu termino a minha palavra e agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada. Muito obrigada, professora Carolina. Dando sequência, então, ao evento, chamamos para a terceira palestra a professora Renata. Oi, bom dia, tudo certo? Me ouvindo? Sim, perfeito, professora Renata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite em participar desse evento, principalmente para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. E, de antemão, eu gostaria de deixar aqui bem claro que eu estou muito orgulhosa em participar de uma mesa, de um evento, junto com o professor Marco e com a professora Carolina. Então, eu dividi a apresentação, né, para falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, a DPOC. Eu vou falar um pouco sobre os benefícios da reabilitação pulmonar nessa população. Em seguida, eu vou dar entrada para falar um pouco sobre a estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com DPOC e os principais achados na literatura. E finalizo para falar sobre a estimulação diafragmática elétrica transcutânea na DPOC. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas apresentam um alto impacto a nível mundial nas taxas de mortalidade, né? Sendo uma das causas de mais de 6 milhões de mortes prematuras, podendo ser considerado, então, um grave problema de saúde pública. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, nós temos a DPOC, que é um dos problemas de maior magnitude, que é causadora de incapacidade profissional e social, interferindo negativamente na qualidade de vida do indivíduo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 3 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência do agravamento da DPOC, e estima-se que seja a causa de 6% das mortes em todo o mundo. E dessas mortes, 90% ocorrem em países de baixa e média renda. Então, primeiramente, quando nós vamos falar sobre a DPOC, a gente precisa ter consciência que a gente está falando de uma doença que ela é caracterizada pela obstrução do fluxo de ar, né? Pela obstrução da via aérea do indivíduo,
mais precisamente na parte inferior da via aérea. Então, geralmente, a DPOC ela está associada com inflamação crônica pulmonar, com exacerbações e comorbidades, o que, por sua vez, piora o quadro da doença. As principais alterações fisiopatológicas nos pulmões são pequenos estreitamentos das vias aéreas, destruição pulmonar enfisematose e hipersecreção, que vai diminuir, então, a retração elástica dos pulmões. Ainda, os pacientes com DPOC apresentam uma importante fraqueza da musculatura inspiratória, né? E isso vai contribuir para a redução, para o aumento da sensação de dispneia e redução do desempenho ao exercício. E acredita-se que a principal causa dessa fraqueza seja a hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação deixa o diafragma em desvantagem mecânica, né, que é provocada pela alteração na parede torácica, resultando em uma menor zona de aposição e curvatura do diafragma e, como consequência, uma menor execução vertical desse diafragma. Então, nessa condição clínica, o diafragma, ele se adapta ao remodelar o seu perfil de fibras, né, com um aumento na proporção global nas fibras de tipo 1 e uma redução nas fibras de tipo 2, e em resposta a isso, o trabalho respiratório ele vai ser aumentado. E em consequência de todos esses fatores, o indivíduo ele vai apresentar um importante comprometimento na função da musculatura respiratória, né, o que merece uma atenção especial, porque ela vai interferir diretamente na pressão expiratória máxima, e a pressão expiratória máxima ela é considerada um fator preditivo de sobrevida nesses pacientes. Desculpa. Os pacientes com DPOC, eles costumam ser acometidos por exacerbações. As exacerbações, né, essas exacerbações agudas, são eventos importantes no tratamento da DPOC, porque afetam negativamente na qualidade de vida desse paciente, na progressão da doença, nas internações e reinternações desses pacientes. Então, as exacerbações são eventos complexos, que geralmente são associados com o aumento da inflamação, com o espessamento das vias aéreas, né, com a rigidez brônquica, e com a destruição dos septos alveolares, com a redução da área de secção transversa desse alvéolo, além do aumento da purulência e do volume do muco, né, que vai ocasionar anormalidade nas trocas gasosas, aprisionamento de ar, aumentar ainda mais a sensação de dispneia desse indivíduo, que é uma das principais características na doença. Então, além das alterações pulmonares, né, da musculatura respiratória, a gente também tem alterações estruturais dos músculos inferiores, né, que já foram relatados em pacientes com DPOC. Então, isso inclui a redução da massa muscular, juntamente com a alteração na proporção das fibras de tipo 1 e tipo 2, a relação capilar mitocôndria, mioglobina e enzimas oxidativas. Assim como alterações bioenergéticas, né, com o aumento do lactato, a redução do PCR, redução do pH, redução na extração de oxigênio e glutamato. Né? Além disso, pacientes com DPOC, eles corriqueiramente são acometidos com síndrome metabólica, piorando ainda mais esse quadro desse paciente. Então, todas essas alterações, sejam elas estruturais e funcionais, elas levam à redução da força, redução da endurance e, consequentemente, o agravamento do quadro de fadiga desses pacientes. Então, não é de hoje que a mortalidade em pacientes com DPOC está associada à disfunção da musculatura dos membros inferiores. Então, um dos principais impactos da DPOC é a incapacidade de realizar atividade de vida diária, muitas vezes em consequência da dispneia que é causada pelo descondicionamento físico desse paciente. Então, essa disfunção muscular, ela pode contribuir para esse problema. Além disso, ela pode ter um efeito negativo sobre a expectativa de vida desses pacientes. Então, os parâmetros como a redução da área transversal da musculatura, juntamente com a menor força do quadríceps, ela prevê uma mortalidade na DPOC independentemente do comprometimento da função pulmonar. Então, uma área transversal média inferior a 70 centímetros quadrados, ela está associada a um aumento de 4 vezes a mortalidade desse paciente, após o ajuste de idade, sexo e o grau de obstrução através do VFUM, né, o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Outro achado é o baixo índice de massa livre de gordura. Em homens menores do que 16 e mulheres menores do que 15, ela está associada a um aumento de 1,9 vezes na mortalidade. E com relação à força de quadríceps e IMC, uma razão inferior a 120%, ela está associada a um aumento da mortalidade. E a cada incremento de 10% nessa razão, né, força e IMC, está associada a uma redução de 9% dessa mortalidade. Embora a DPOC ela seja uma doença crônica, ela é passível de terapia. Então, estratégias na gestão, ela deve combinar a farmacoterapia com tratamentos não farmacológicos.
para melhorar os sintomas, os níveis de atividade e a qualidade de vida. Então, como objetivo para o manejo da DPOC, nós temos inicialmente que ter consciência da relação inversamente proporcional do VFU e da dispneia. Então, o foco vai ser reduzir a obstrução através do aumento do VFU, né, através do volume respiratório forçado no primeiro segundo, para poder reduzir a dispneia. Então, o manejo do tratamento desse paciente, ele começa na prevenção da progressão da doença, orientando o paciente a respeito da cessação do tabagismo ou da exposição aos agentes tóxicos, tratar a causa da exacerbação, como, por exemplo, as infecções, melhorar a resistência das vias aéreas com o uso de broncodilatadores, né, associada à reabilitação pulmonar, que vai melhorar os sintomas respiratórios desse paciente, a tolerância ao exercício e, consequentemente, a atividade de vida diária. Melhorar a oxigenação do paciente, tentando manter ali a saturação entre 90 e 92, e em casos mais graves, pode ser indicado, inclusive, a cirurgia. Então, essa abordagem para o gerenciamento da DPOC, ela irá tentar melhorar o estado de saúde e reduzir a mortalidade desses pacientes. Então, por definição, a reabilitação pulmonar, ela é um programa multidisciplinar de cuidados para pessoas com deficiência respiratória, né, que inclui exercícios, informações, conselhos sobre dietas, todo um suporte voltado e adaptado às necessidades desse paciente. Então, para garantir os benefícios da reabilitação pulmonar nessa população, é necessário realizar uma combinação de treinos de resistência e musculatura progressiva, associado com treino aeróbico, né, para poder ser realizado durante a reabilitação pulmonar. Sendo assim, a reabilitação pulmonar é uma das intervenções mais eficazes no manejo cardiorrespiratório desse paciente, produzindo melhora significativa no desempenho ao exercício, na dispneia, na fadiga e na qualidade de vida, indicado, inclusive, para pacientes com DPOC exacerbada. Aqui os autores, eles afirmam que a reabilitação pulmonar realizada de forma precoce, logo após a exacerbação da DPOC, ela acelera o processo de recuperação da capacidade ao exercício em comparação a quem realiza a reabilitação iniciada mais tardiamente em uma fase mais estável. Ainda, como mostra nessa meta-análise, a reabilitação pulmonar ela reduz o risco de admissões hospitalares e a mortalidade desses pacientes. Mas a gente sabe que muitas vezes esses pacientes são tão graves que não conseguem aderir aos protocolos de reabilitação pulmonar ou simplesmente não conseguem concluir os protocolos de reabilitação pulmonar, muito em consequência do agravamento da doença. Então, nesse contexto, existem outras abordagens para a reabilitação pulmonar, como a estimulação elétrica neuromuscular, que envolve a aplicação de uma corrente elétrica, né, por meio de eletrodos posicionados sobre a pele, sobre o músculo-alvo, mais precisamente nos pontos motores no ponto motor do músculo, como o professor Marco Vaz explicou muito bem. E essa corrente, ela age despolarizando os neurônios motores e induzindo a contrações musculares. Então, a eletroestimulação é uma modalidade promissora que auxilia no treinamento e ela tem sido introduzida como alternativa para melhorar a função da musculatura desses pacientes, né? Esses pacientes que particularmente podem se beneficiar muito, uma vez que eles apresentam uma capacidade ao exercício comprometida. Então, a eletroestimulação, ela é utilizada objetivando promover o maior recrutamento de fibras íntegras, promovendo também uma contração muscular específica, né, que irá auxiliar na funcionalidade, no processo de remodelação da musculatura, no aumento da força, no aumento do fluxo sanguíneo, prevenindo também o tromboembolismo em pacientes que têm uma baixa mobilidade, por exemplo. Então, olha só que interessante. Após a eletroestimulação, os pacientes com DPOC, elas apresentam ganho na extensão e na flexão da perna, além do aumento no teste de caminhada. Em contrapartida, não apresentou efeito algum sobre as variáveis respiratórias. Aqui nesse outro estudo, os autores eles avaliaram o efeito da eletroestimulação sobre a funcionalidade e a massa da musculatura em pacientes com DPOC. E tanto a panturrilha quanto o quadríceps, elas tiveram um aumento em torno de 6% na área transversal desse músculo. E também foi observado um aumento significativo na força e na endurance. E esses ganhos eles foram proporcionais à intensidade da corrente utilizada. Além disso, o grupo ele também apresentou uma melhora na distância percorrida no teste de caminhada e também esteve associada a uma melhora da ventilação durante esse teste de caminhada. Nesse outro estudo, né, desse grupo,
A eletroestimulação também foi realizada no quadríceps e houve uma melhora no teste de caminhada, né, na capacidade funcional, aumento da massa e uma melhora da função da musculatura do quadríceps, e esses efeitos máximos são atingidos até 6 semanas. E ao longo do tempo ela se perde. E quanto aos efeitos da eletroestimulação sobre as alterações musculares intrínsecas, nesse estudo, os autores relataram um aumento na área transversal das fibras do tipo 2 e uma redução nas fibras do tipo 1 do quadríceps. Mas por que essa informação ela seria importante para nós? Porque o principal objetivo da estimulação elétrica é o ganho da força muscular. E a estimulação elétrica, ela ativa as unidades motoras de forma sincrônica, né? Tanto as lentas quanto as rápidas. Então, a gente precisa trabalhar com a eletroestimulação para produzir forças evocadas mais elevadas. E com o aumento na proporção das fibras do tipo 2, embora elas sejam mais suscetíveis à fadiga, elas geram um maior nível de força, possuindo menor limiar de excitabilidade. Que a eletroestimulação, ela melhora a capacidade ao exercício, nós já vimos em todos os artigos que eu mostrei por aqui. Mas essa intervenção, ela auxilia realmente no equilíbrio, por exemplo? Esse estudo aqui, publicado ano passado, ele avaliou essa variável. E os autores observaram que nos resultados de equilíbrio dinâmico dos score study, elas caíram significativamente em ambos os grupos. Mas os ganhos foram maiores no grupo que realizou a eletroestimulação em comparação a quem não realizou a eletroestimulação. Quanto aos scores Berg, houve um aumento significativo em ambos os grupos. E os autores eles concluíram que a combinação do treino de endurance, resistência e estimulação elétrica melhora o equilíbrio dinâmico dessa população. Né? Então, ela pode e deve ser incluída na reabilitação pulmonar, podendo prevenir até os riscos de queda. Nessa meta-análise, em que os autores eles estudaram o efeito da estimulação elétrica em pacientes com DPLC sobre a capacidade ao exercício e qualidade de vida, nessa figurinha especial, olha só que interessante. No primeiro quadro, na primeira análise, eles compararam a eletroestimulação aos cuidados usuais do paciente. E não houve melhora significativa. Vejam que o diamante encosta na linha zero. Então, não houve melhora significativa, ou seja, não houve diferença entre quem realizou os cuidados usuais para quem realizou a eletroestimulação. Em contrapartida, na subanálise, eles realizaram a análise em quem realizou a eletroestimulação associada ao exercício e comparou com quem realizou apenas o exercício. E houve os pacientes que realizaram a reabilitação, o exercício associado à eletroestimulação, apresentou um efeito benéfico, né, com aumento de 36,6 metros no teste de caminhada. Além disso, os autores observaram uma melhora significativa a favor do grupo estimulação, né, nas variáveis de VO2 de pico, na fadiga de membros inferiores, na dispneia e na qualidade de vida. Uma outra informação interessante que esse artigo nos mostra é a respeito dos protocolos que vêm sendo utilizados de eletroestimulação em pacientes com DPLC. E existe uma predominância no uso da corrente pulsada com frequência de 50 Hz. Isso é uma informação importante porque a escolha da frequência é indispensável para o tipo de contração e o nível de força que será produzido quando os nervos motores eles são estimulados. Então, a frequência é um parâmetro importante, principalmente quando o objetivo é a contração muscular. Então, os estudos eles já demonstram que a produção da força ela é diretamente proporcional, diretamente relacionada à frequência de estímulo realizado, ou seja, quanto maior a frequência, maior a força gerada. Porém, frequências muito altas, elas estão diretamente relacionadas com a maior demanda metabólica e uma maior fadiga muscular. Então, aqui na figura, nós podemos observar que frequências muito baixas, elas promovem abalos, e com o aumento adicional dessa frequência de estímulo, as respostas de contração isolada, elas se fundem, né, realizando uma contração mais forte, produzindo uma contração tetânica. Porém, as frequências de fusão, elas variam de acordo com o músculo e com o tipo de fibra que vai ser estimulado, e ela pode variar de 20 a 80 Hz. Esse estudo, que comparou a frequência de estimulação elétrica no quadríceps, os autores, eles estudaram a mudança da relação força-frequência em jovens e em idosos. E com o aumento da força de frequência de estimulação, foi observada a soma das forças. Resultando em um aumento acentuado
dessa força-frequência. Nós sabemos que durante a estimulação elétrica das fibras, né, as fibras elas são estimuladas sincronicamente. E para obtermos uma contração estável, o ajuste da frequência ela deve ser maior ou igual à frequência de fusão. Embora as mudanças na composição da musculatura ela tenham efeito sobre a diminuição da força de contração, né, como é o caso do processo do envelhecimento fisiológico, no processo natural de envelhecimento, ainda assim, frequências acima de 80, elas atingem um platô. Então, dessa forma, quando o objetivo for aumento da força muscular, as frequências de estimulação mais altas, no platô da relação força-frequência, elas são preferíveis porque elas geram um somatório de força maior, aumentando assim o nível de torque evocado. Então, uma outra abordagem para a estimulação elétrica é a estimulação diafragmática elétrica transcutânea, que também utiliza eletrodos posicionados sobre a pele para promover uma contração muscular. E apesar de ainda haver escassez de estudos relacionados à EDET, ela se torna uma importante ferramenta, uma importante alternativa no tratamento desses pacientes, porque ela promove o fortalecimento da musculatura, previne hipotrofia muscular, melhora a disfunção contrátil e a indutora da respiração. Então, a EDET, eu acho que ficou bem pequenininho, mas a EDET ela vem sendo utilizada nas mais variadas populações, no pós-cirurgia bariátrica, pacientes com paralisia diafragmática pós-cirurgia cardíaca, DPOC, idosos, pessoas saudáveis, pacientes ventilados mecanicamente. E a corrente pulsada bifásica e simétrica ela é amplamente utilizada e tem uma predominância da frequência de 30 Hz. Desses estudos, 3 realizaram a EDET em pacientes com DPOC. Como eu já mencionei, quanto maior a frequência, maior a força gerada. Porém, frequências muito altas, elas estão diretamente relacionadas com a maior demanda metabólica e uma maior fadiga muscular. E como mostra nesse estudo aqui, que utilizou uma corrente alternada de alta frequência, nessa tabela a gente pode observar que, embora não tenha tido diferença estatisticamente significativa, houve uma redução da variável de força respiratória, né? Houve uma redução da pressão inspiratória máxima. E uma provável explicação para isso é que pode ser uma consequência da fadiga muscular causada pela frequência de estímulo. Em contrapartida, nesse estudo da Cancelheiro e colaboradores, eles utilizaram uma corrente pulsada bifásica e simétrica com uma frequência de 30 Hz. E eles observaram que após a primeira semana de treinamento, eles obtiveram uma melhora clinicamente e minimamente significativa. O que isso quer dizer? Que houve uma melhora de, no mínimo, 17,2 centímetros de água para essa variável. E quando eles avaliaram de forma aguda, houve uma melhora de 87,2 centímetros de água na avaliação imediatamente após a intervenção. Aqui nós temos o outro estudo, né, que avaliou o efeito agudo da EDET e sobre as variáveis espirométricas, e foi observado que eles obtiveram ganho na questão da expansibilidade tóraco-abdominal, nos volumes pulmonares, na saturação e houve uma redução na frequência cardíaca. Mas os autores eles concluíram que, independentemente do ganho dos volumes pulmonares, houve um aumento da saturação e uma redução da frequência cardíaca. Mas ainda existem muitas lacunas a serem respondidas sobre a eletroestimulação na DPOC, como os achados ecográficos, a funcionalidade, a dispneia. Então, fica a grande questão. No paciente internado por exacerbação da DPOC, é interessante realizar a EDET? Então, como eu ainda tenho um tempinho, eu vou mostrar para vocês os resultados preliminares de uma parte da minha tese de doutorado, que infelizmente precisou ser interrompida em consequência da pandemia. Então, eu vou mostrar, espero retomar em breve, né? Então, aqui eu vou mostrar apenas os resultados preliminares. Esse estudo ele tem como objetivo comparar o efeito da estimulação diafragmática elétrica transcutânea e do TMI, né, o treinamento muscular inspiratório, sobre a força muscular inspiratória, pela força muscular periférica, pela função pulmonar, a espessura e a fração de espessamento diafragmático, as variáveis cardiovasculares, o tempo de internação nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada. Então, trata-se de um ensaio clínico randomizado, né, que foi realizado nas unidades de internação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A população incluída na pesquisa eram os pacientes internados pela exacerbação da DPOC,
Nós avaliamos a força muscular inspiratória através da manovapometria, avaliamos a função pulmonar pela espirometria, avaliamos a espessura em inspiração, expiração e a fração de espessamento pela ecografia, avaliamos a força de membros inferiores pelo teste de sempre levanta, de 5 repetições, avaliamos a capacidade ao exercício pelo teste de caminhada de 6 minutos, em um corredor de 30 metros, avaliamos a percepção subjetiva da dispneia pelo índice de dispneia modificado do MRC e por Borg. Além disso, as variáveis cardiovasculares, né, que foram obtidas através dos monitores disponíveis nos andares do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o tempo de internação foram coletados nos prontuários eletrônicos do paciente. Então, nós tínhamos 3 grupos. O grupo que realizou a eletroestimulação do diafragma, né, com protocolo de frequência de 80 Hz, uma duração de pulso de 500 milissegundos, o tempo on e o tempo de sustentação de 1 segundo e o tempo de descida de 2 segundos. Uma atenção especial aqui, né, que são parâmetros que estão diferentes daqueles estudos que eu mostrei anteriormente, é que nós trabalhamos ali com a frequência relacionada com a força-frequência, né, naquele gráfico que eu mostrei anteriormente. E a duração de pulso, como o professor Marco Vaz falou, que maiores são melhores, o máximo que o aparelho nos permitia era 500 milissegundos. Com relação ao treinamento muscular inspiratório, nós realizávamos com uma carga pré-ajustada de 50% da pressão inspiratória máxima, progredindo até 60% dessa pressão inspiratória máxima, e os pacientes eles tinham que realizar 30 repetições. E quanto ao nosso grupo controle, eram os pacientes que realizavam a fisioterapia a partir de protocolos já utilizados nas unidades de internação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, nós tivemos 10 pacientes selecionados, 9 pacientes preencheram os critérios de elegibilidade, e eles foram alocados aleatoriamente para o grupo EDEC, o grupo TMI e o grupo controle. Então, a maioria dos nossos pacientes eram do sexo masculino, com idade média entre 69,4 anos, e o tempo de internação médio era de 9,7 dias. Então, a característica do nosso grupo de diferente, né? O nosso grupo controle, ele apresentou uma maior frequência cardíaca, uma maior sensação de dispneia, uma menor frequência respiratória, e o nosso grupo TMI passou mais tempo internado e caminhou menos, ou seja, o nosso grupo TMI era um grupo mais grave. Né? Então, a única variável, né, que mostrou a diferença significativa foi com relação à frequência respiratória, que o grupo TMI ele apresentou um aumento quando comparado ao grupo EDEC e o grupo TMI, o grupo controle. O grupo EDEC ele reduziu essa frequência respiratória, né? E esse aumento no grupo TMI da frequência respiratória foi considerado um tamanho de efeito grande. Mas esse aumento ele se justifica pela característica da intervenção, né? Uma vez que o TMI ele exige um esforço maior desse paciente quando comparado à eletroestimulação. Mas não houve diferença mínima clinicamente significativa. Então, vamos focar aqui na eletroestimulação. A eletroestimulação, a gente pode observar que houve uma leve redução, e isso pode ser uma resposta reflexa modulada pelos quimioreceptores, né, os centrais e os periféricos. Essa mesma condição, essa mesma redução dessa frequência cardíaca foi observada no estudo do Martinelli e colaboradores, né, que ele realizou a EDET em pacientes com DPOC e observou uma leve redução dessa frequência cardíaca, frequência respiratória, né, mas não foi estatisticamente, muito menos clinicamente significativo. Né? Como eu já falei, as outras variáveis não apresentou diferença estatística para essas variáveis. Mas apesar de nós não identificarmos diferença significativa para o desfecho principal, que é relacionado à força muscular inspiratória, né, isso é uma consequência do nosso baixo número amostral. Né? A gente lembra aqui que isso aqui são resultados preliminares. Nem o grupo TMI e nem o grupo EDEC apresentam uma redução desses valores, né? O que não foi observado no grupo controle, que apresentou uma redução de 11,6 centímetros de água nessa variável. Isso mostra a importância de realizar ao menos uma das intervenções em adição à fisioterapia no âmbito hospitalar. Lembram lá no começo que eu citei que a pressão inspiratória máxima é um fator preditivo de sobrevida desses pacientes. Mas os dados aqui apresentados, eles são parciais, sendo necessário aumentar o tamanho da amostra para avaliar os reais efeitos dessa terapia. Então, eu fico disponível para dúvidas
Eu agradeço o convite e aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada, professora Renata. Lembrando agora, pessoal, que nós teremos, então, a mesa redonda com os 3 palestrantes, tá? Quem tiver dúvida, por favor, coloquem ali no chat, que a gente direciona as perguntas para os professores. Bom, eu já recebi algumas perguntas aqui no privado, então eu vou iniciar com o professor Marco Aurélio Vaz. Nós recebemos a seguinte pergunta, professor. Existe algum trabalho publicado relacionando estimulação elétrica na recuperação de pacientes pós-Covid? Excelente pergunta. Na verdade, nós íamos iniciar trabalhando com pacientes acamados. Exatamente, nós começamos com o primeiro paciente, infelizmente ela veio a óbito, foi em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de nós termos o início da pandemia no Brasil. E após esse momento, nós tivemos que paralisar as nossas atividades, o projeto ficou em suspenso em função exatamente dos problemas do desconhecimento dos efeitos do vírus, o que poderia acontecer. Nós também não queríamos colocar os estudantes que estariam na linha de frente, né, sem saber ainda o que estava acontecendo com aquele vírus, então nós tivemos que parar as nossas atividades. Então, nós, recentemente, acho que há 2 semanas atrás, encaminhamos um projeto de pesquisa pelo CNPq, infelizmente, pelo que nós ouvimos essa semana, né, o governo cortou toda a verba, 90% da verba de pesquisa, mas o nosso projeto é exatamente relacionado diretamente com a utilização, né, não só da estimulação elétrica, mas de outros procedimentos para avaliar exatamente a recuperação desses pacientes que foram acamados. Nós temos pacientes que ficaram 3 meses de cama, né? Tem um professor lá da escola, que no ano passado ele foi acometido, ele quase morreu, ele ficou 3 meses, eu falei agora esse fim de semana com a esposa dele, que também era professora da nossa escola, e ela disse que ao final dos 3 meses, ele não conseguia sequer mexer a cabeça. O máximo que ele ficava, né, com a cabeça caída, então para ele fazer movimentos com a cabeça, né, era muito difícil. Ele tinha 80 quilos antes da pandemia, antes de ser internado, 80, 85, e ele saiu com 65 quilos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, só para a gente ver que realmente as perdas que nós temos, elas acontecem muito rapidamente, principalmente nas 2 primeiras semanas, e a intervenção, se fosse feita no início da internação, nós teríamos uma redução dessas perdas, né? Então, esse é o nosso objetivo, a gente queria exatamente mostrar que com a estimulação elétrica a gente conseguiria reduzir, então, essas perdas. Mas eu não saberia dizer se já tem algum estudo que tenha sido publicado especificamente utilizando a estimulação elétrica na reabilitação de pacientes. Muito bem, muito bem. Antes de terminar, eu gostaria também esqueci de dar o bom dia para a Renata e para a Carolina, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Não é? Infelizmente, meu computador deu um probleminha no início, então nós tivemos que entrar rapidamente, eu não pude nem dar um bom dia e dizer que é um prazer poder participar dessa mesa ouvindo com vocês. Muito obrigada, professor Marco. Temos mais uma pergunta para o senhor, mas eu vou direcionar uma pergunta para cada palestrante e depois eu retorno. Perfeito. Para a professora Carolina. A fototerapia é capaz de causar alterações morfológicas ou materiais nas estruturas dos tecidos alvos, como, por exemplo, melhorando o colágeno nos tendões? Bom dia, excelente pergunta. É um pouco contraditório, ainda não é muito bem estabelecido, tem alguns estudos investigando, né, isso. Temos alguns estudos, por exemplo, com tendinopatia de rotadores de ombro, que foi publicado recentemente, que não encontrou mudanças,
mas tem alguns estudos mostrando que sim, alguns estudos mostrando que não. Infelizmente, ainda não tem uma resposta 100% para essa pergunta, mas tem, por exemplo, associado ao treinamento, um dos estudos até que foi do meu orientador de mestrado, aluno do Marco, quando eles associaram a fototerapia ao treinamento de força, contando a área de secção transversa de todos os músculos do quadríceps, o grupo que recebeu a fototerapia teve um aumento mais expressivo na área de secção transversa, então teve uma hipertrofia maior, considerando todo o quadríceps, do que quando comparado ao grupo placebo. Excelente, muito obrigada. Professora Renata, quais seriam os principais cuidados que o fisioterapeuta deve ter para otimizar um protocolo com estimulação elétrica num paciente com DPOC? Tá, primeiramente avaliar o quadro dele, né? O paciente por si só apresenta um quadro bem comprometido, né? Principalmente aos parâmetros respiratórios. Mas isso não exclui os parâmetros da funcionalidade da musculatura periférica. Então, é avaliar muito bem esse paciente, né? E para o uso da estimulação elétrica, a gente viu lá naquela meta-análise que eu mostrei, o ideal é não realizar apenas a estimulação elétrica, mas sempre tentar associar algum exercício físico a essa estimulação elétrica, né? Só que sempre muito atento às variáveis cardiorrespiratórias, né? A pressão, a frequência cardíaca, a saturação principalmente, que é o que está mais à mão, né? Através de um oxímetro. Então, além disso, os cuidados com os parâmetros, né? Que foi muito bem enfatizado pelo professor Marco Vaz. Então, além do posicionamento dos eletrodos no músculo-alvo, né? A gente focou muito na questão do quadríceps, mas a gente também pode trabalhar os membros superiores desse paciente, fazer uma estimulação de modo global. Né? Vai ter respondido a pergunta? Sim, muito obrigada, professora Renata. Professor Marco Aurélio Vaz, a utilização da estimulação elétrica em pacientes com osteoartrite, com uma terapia domiciliar, ainda é uma possibilidade? Excelente pergunta. Esse foi o tema da dissertação de mestrado do Matias, né? Eu não cheguei a mostrar eu mostrei uma das tecnologias assistivas que nós produzimos, que foi esse estimulador para o uso com repouso no leito. Nós também desenvolvemos o estimulador portátil para exatamente tentar produzir o fortalecimento dos extensores do joelho, né? E era de um canal só o estimulador, que a gente tinha a ideia, na verdade, que estimularia o quadríceps como um todo, né? E pegaria principalmente o lado mais acometido por osteoartrite. Então, nós conseguimos mostrar, não a domicílio, mas eles vindo para o laboratório ou para a unidade de saúde e recebendo a estimulação, que há uma melhora da funcionalidade e que há uma melhora da força, né? O trabalho do Matias, nós desenvolvemos esse estimulador exatamente porque ele possibilitaria a gente estabelecer todo o treinamento de estimulação durante várias semanas, né? Acho que são 12 semanas de estimulação. E ele era portátilzinho, só tinha que treinar ele como colocar os eletrodos, a gente forneceria uma fita também em torno da cadeira, ficaria sentado na cadeira, só tinha que botar os eletrodos, ligar, né? E essa estimulação deveria funcionar. O nosso problema no mestrado do Matias foi que nós tivemos uma perda amostral muito grande, né? Principalmente porque tu fazer algo a domicílio, mas que tu não esteja presente, ou tendo um controle, pelo menos no início da terapia, não funciona. E a gente aprendeu isso, infelizmente, passou o tempo, ele perdeu a amostra, mais de 50% da amostra, então os nossos estudos ficaram como estudo de casos e não pôde, na verdade, ser demonstrado estatisticamente que teria uma melhora, né? Então, acho que isso ainda precisa ser melhor trabalhado, né? E talvez no futuro próximo a gente consiga demonstrar, não é? Nós fizemos um segundo trabalho, que foi o trabalho da professora Mônica Mello, que foi o doutorado dela, ela utilizou esses estimuladores com idosos também, mas eu não me lembro, eu acho que nós fizemos todo o estimular, foi em Caxias do Sul, né? Então,
parte desse estudo com esses idosos em Caxias do Sul mostrou também uma melhora, não é, da força muscular. Nós usamos laser terapia para tentar tratar o processo inflamatório a nível da articulação com osteoartrite, né? Acho que os parâmetros que nós utilizamos não foram eficientes, também acho que pouca gente tinha feito esse tipo de intervenção, né, utilizando exatamente na própria articulação do joelho, mas eu acho que a gente ainda tem que aprender algumas coisas em relação ao tratamento a domicílio e também como otimizar esse tratamento com outras terapias alternativas que podem otimizar, na verdade, também a estimulação elétrica. Muito bem, muito obrigada, professor. Carolina, você mostrou que alguns estudos, né, demonstram que o laser seria mais eficiente quando aplicado antes do protocolo de treinamento de força. Existe alguma explicação fisiológica para esses resultados encontrados? Então, o que se acredita é que quando a gente aplica o laser antes do exercício, a gente otimiza a mitocôndria, a produção de energia, né? E assim o músculo está mais, entre aspas, mais preparado para a sessão de exercícios que vem depois. Então, essa seria a teoria. Aplicando depois, a gente diminuiria a questão, a inflamação pós-exercício, dano muscular, e o indivíduo voltaria para a próxima sessão mais recuperado para fazer o exercício, conseguiria fazer o exercício, o treinamento com uma carga maior. Essa seria a teoria de aplicar depois do exercício. Mas tem alguns estudos que realmente vêm mostrando que a diminuição do dano muscular parece ser maior quando é aplicado antes do exercício. Então, o músculo já está mais preparado, entre aspas, para fazer o exercício e por isso se teria esse efeito melhor. Muito bem, muito obrigada, professora Carolina. Para finalizar, então, nossa última pergunta para a professora Renata. Quais são os desafios de aplicar estimulação elétrica nessa população com DPOC e também no ambiente hospitalar? Bem, né, a gente sabe que geralmente não, né, os pacientes com DPOC, portadores da DPOC, são pacientes idosos. Né? Então, muitas vezes eles têm medo da intervenção, não tem uma boa adaptação ao estímulo, né? Fala que o estímulo é estranho, é doloroso, enfim, então tem que fazer todo um processo de adaptação desses pacientes ao paciente, né? À estimulação elétrica, né? Adaptar o paciente à estimulação elétrica, fazer aquela dessensibilização. Dentro do hospital, é mais a questão da rotina hospitalar. Mas a eletroestimulação é muito simples de ser aplicada. Né? Vai lá, posiciona o eletrodo, programa direitinho e ele fica lá recebendo a estimulação elétrica. É mais a respeito da adesão na rotina hospitalar, da inclusão na rotina hospitalar. Mas ela já vem sendo utilizada até aqui no Hospital de Clínicas de Recife, no Hospital Português, dentro da unidade de terapia intensiva, ela já está introduzida, né, principalmente naqueles pacientes como o professor Marco. O professor Marco vai falar sobre tudo, né? Então, até aqueles pacientes hospitalizados, né, que estão com a mobilidade comprometida. Então, ali está sendo utilizado amplamente a eletroestimulação nesses pacientes, e até mesmo aquela estimulação de corpo inteiro. Então, assim, é uma boa alternativa para esses pacientes, para não ficar só naqueles movimentos passivos, que também não tem um ganho tão bom assim. Mas entre não fazer nada e fazer alguma coisa, a gente viu lá nos meus resultados preliminares que é melhor fazer alguma coisa. Muito bem, muito obrigada, professora Renata. Gostaria, então, de finalizar a nossa mesa, agradecendo a presença dos nossos palestrantes, dizer que foi um prazer escutá-los e muito obrigada. Acho que foi um início de manhã muito produtivo para todos nós.